Hoje vamos explorar 5 rádios de internet, sendo 4 de marcas famosas, perfeitos para quem ama rádio escuta e música de qualidade. Sendin, Philips, Kenwood e Panasonic. E olha, o último Panasonic RF-D40 é um lançamento, acabou de sair do forno. Mas antes de chegar nele, vamos conhecer os outros? Bora lá! Se você é como eu e adora explorar estações de rádio no mundo todo ou curtir um som de qualidade, os rádios de internet são perfeitos. Eles acessam plataformas como Spotify, Amazon Music, Napster. Napster, lembra dele? E o melhor, marcas que você conhece. Nos próximos minutos você vai descobrir qual dessas marcas combina com você, seja para rádio escuta, relaxar em casa ou levar por aí. Antes de começar, me conta, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Você tem um rádio de internet? Não tem? Quer ter um? Qual será a sua marca favorita? Vamos lá, aqui embaixo nos comentários, o espaço é para você. A primeira marca é a Sendin, uma empresa de Taiwan fundada em 1974, conhecida por rádios de alta qualidade e design retrô com tecnologia moderna. A Sendin é uma das marcas queridinhas dos radioamadores porque combina durabilidade, som cristalino e funções avançadas. Eles têm mais de 40 anos de experiência, então sabem o que fazem. O Sendin WFR-32 é um dos melhores rádios com internet do mercado. Ele tem Wi-Fi, Bluetooth e suporta serviços como Spotify, Amazon Music, Deezer, Napster e Tidal, além de milhares de estações de rádio online. O som é estéreo com equalizador ajustável de 9 modos, como jazz, rock e pop, perfeito para quem quer estilo. Ele tem um gabinete de madeira que dá um toque elegante e melhora a acústica. Além disso, tem entrada USB para carregar seu celular, controle pelo app Air Music e você pode colocar até 255 emissoras na memória. O Sendin WFR-32 é um rádio perfeito para quem curte música e tecnologia. Eu gostei do tamanho compacto dele. Eu andei vendo alguns vídeos em relação à qualidade de som desse aparelho. Ele tem um som profundo, com um grave poderoso. É um rádio que vai agradar muita gente. Essa marca é muito respeitada mundialmente, tanto que existem colecionadores que estão sempre procurando rádios vintage da Sendin para colocar na sua coleção, devido à qualidade dos aparelhos. Eu já tive vontade de ter um rádio dessa marca, nunca tive, mas sempre fiquei namorando os modelos e aparelhos que eles fabricam. Também gostei desse rádio dos botões grandes, é fácil de manusear. Para nós aí que temos algumas dificuldades, também fica fácil de ler ali as informações que estão escritas nos botões. E é claro, com uma tela bem legal ali para você mudar as funções. Essa é uma ótima escolha. E atenção, hein? No Brasil o preço é de R$ 1.806, importando pela Amazon brasileira. Sim, é possível comprar aqui. E esse valor já é com os impostos e pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros. É um rádio ideal para quem quer versatilidade e qualidade. Eu compraria esse rádio, eu vou colocar ele na minha lista ali, porque eu gostei do preço, gostei das facilidades ali, dá para parcelar, então o valor está bem atrativo. A Philips é uma gigante fundada em 1891 na Holanda, conhecida por eletrônicos confiáveis. No Brasil, a Philips tem história forte, produzindo rádios desde 1940. Seu microsystem com internet combina som potente e tecnologia moderna, perfeito para quem curte streaming e rádio online. O Philips TAM 8905 tem Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Spotify Connect e acesso a milhares de estações de rádio online. Ele não tem a Amazon integrada, porém, se você quer ouvir a Amazon Music, é só conectar seu celular via Bluetooth. O som é poderoso com 100 watts RMS, woofers de 5,25 polegadas, tweeters de cúpula e portas Bass Reflex para graves profundos e agudos claros. Também toca CD, MP3 e tem entrada USB para pendrive, auxiliar e um display TFT de 2,4 polegadas que mostra a estação ou música.
A gente sabe que a Philips é uma marca pioneira em rádios. Aqui no Brasil fabricou muitos aparelhos em Manaus e São Paulo. Então, comparando com o Sendin, ele é mais potente, bem mais potente. Não tem os aplicativos nativos no aparelho, como a Amazon Music. Mas se você busca um sistema versátil, com visual moderno, o caminho é esse. No Brasil, você pode importar ele no Mercado Livre, só que o preço fica em torno de R$ 2.500 sem os impostos. E aí vai ter os impostos, vai chegar a 5 mil. Mas você pode comprar diretamente na Amazon americana e aí o valor vai cair. Com taxas e impostos, fica ali em torno de R$ 4.300. Ele é perfeito para quem quer um rádio completo para a sala. É um aparelho premium. Se eu tivesse dinheiro para investir, com certeza eu colocaria esse microsystem aqui na minha sala. Agora, não reclame do preço, que nós estamos falando de marcas conhecidas, marcas famosas e aparelhos que a gente não vai encontrar no Brasil. Parte desse valor é de impostos e não adianta a gente pegar e ficar xingando todo mundo que não vai mudar. Para ter um produto de qualidade diferenciado, ou a gente paga o preço ou fica olhando o aparelho pela internet. A Lemega é uma marca lançada em 2002 na China por audiófilos apaixonados por tecnologia. Com foco em inovação, a Lemega começou a criar rádios com internet em 2014, que juntam design compacto, som de qualidade e streaming moderno, perfeitos para quem curte música online. O Lemega IR4S é um rádio estéreo portátil com internet. Ele tem Wi-Fi para acessar mais de 30 mil emissoras online e podcasts, Bluetooth para transmitir a Amazon Music do seu celular e Spotify Connect para milhões de faixas. Também suporta o DAB+ e FM com 60 pré-definições. O som é estéreo, com 2 alto-falantes de 2,5 polegadas, entregando um áudio claro e amplo. Tem display colorido, duplo alarme, temporizador de sono, saída para fone de ouvido e funciona com tomada ou 4 pilhas AA. Eu confesso que eu não conhecia a marca Lemega e eu fiquei na dúvida se colocava ele nesse top 5 ou não. Coloquei porque achei o rádio prático, pequeno e também é uma empresa que existe desde o início dos anos 2000. Então resolvi colocar aqui como curiosidade também, porque eu fiquei bem interessado em conhecer mais da marca. Eles têm vários aparelhos que são produzidos e distribuídos principalmente na Europa. Esse é um aparelho pequeno que cabe em qualquer lugar e, segundo os comentários da Amazon, ele tem uma boa qualidade de recepção no streaming, de sensibilidade, não tem falhas, cortes, etc. Você pode conseguir esse aparelho na Amazon do Reino Unido e com impostos o valor médio fica ali em torno de 1.000, 1.050, dependendo da variação do dólar. A Kenwood é uma marca japonesa fundada em 1946, famosa por áudios de alta qualidade, de toca-discos a rádios modernos. Seus rádios trazem tecnologia avançada. O Kenwood CRS-T90 é um rádio com internet compacto e versátil lançado recentemente. Ele tem Wi-Fi para acessar estações online e podcasts, Bluetooth 5.2 para tocar a Amazon Music do seu celular e Spotify Connect para playlists direto do app. Também suporta DAB+ e FM e pode armazenar até 80 emissoras. O som é estéreo com 10 watts RMS vindo de 2 alto-falantes com Bass Reflex, entregando áudio claro e graves equilibrados. Tem um display colorido de 2,4 polegadas, controle inclinado para facilitar o uso, duplo alarme, função soneca e entrada USB para pendrive. Funciona com tomada ou bateria de 8 horas, recarregável por USB-C. Tá aí uma marca que todo mundo conhece, Kenwood. Eu gosto bastante, tenho um sintonizador da Kenwood, o 6040, que é um dos primeiros aparelhos recomendados para DX. Esse modelo específico é destacado lá no site da Kenwood, que usando com o app 1Dock permite buscas de reprodução de estação de forma online. O aplicativo facilita as navegações em diversas opções de rádio pela internet, além de oferecer um controle remoto para outras funções do dispositivo. Eu gostei muito do design, ele é um design diferente, moderno e pelo jeito também é fácil de carregar de um canto para o outro. Esse é um equipamento que você não vai conseguir importar diretamente para o Brasil. Pelo menos eu não encontrei onde fazer isso.
No site da Amazon, por exemplo, da Alemanha, tem disponível, mas não envia para o Brasil. Ou você conhece alguém lá na Alemanha que pode enviar para você, ou em outro país, ou terá que usar um sistema de redirecionamento. Esses sistemas são fáceis de utilizar, são plataformas que existem em outros países, onde você paga para ser enviado o seu produto para ela, num endereço, por exemplo, na Alemanha. De lá, eles vão pegar e enviar para você com as características que você coloque na caixa, para facilitar também a entrada no Brasil. Então, é uma opção utilizar um sistema de redirecionamento. Agora é a vez da Panasonic, uma gigante japonesa fundada em 1918, conhecida por eletrônicos duráveis, de TVs a rádios. O Panasonic RFD40 é um rádio com internet lançado há menos de 60 dias. Ele tem Wi-Fi para acessar centenas de estações online, Bluetooth 5.3 para transmitir a Amazon Music do seu celular e suporte ao DAB+, podendo armazenar até 30 emissoras no rádio. O som é estéreo com 6 watts, vindo de 2 alto-falantes de 7,5 centímetros, entregando áudio cristalino num corpo de madeira premium. Tem display TFT colorido de 2,4 polegadas com brilho ajustável, controle remoto, alarme duplo, temporizador de desligamento e USB para carregar dispositivos. Funciona com tomada ou 4 baterias C, com até 40 horas de uso. Você pode importar via Amazon do Reino Unido. O preço é de R$ 793, mais impostos. Olha, o RFD40 da Panasonic é outro aparelho com visual muito moderno e eu gosto muito da marca Panasonic. Eu já tive aparelhos Panasonic e eu acho que eles fazem equipamentos de qualidade. A gente sabe que hoje os equipamentos não são mais igual ao que eram antigamente, porque a gente tem aqui ainda no nosso subconsciente, nós que somos da época do analógico, que os aparelhos vão durar para sempre. Antigamente até duravam muitas décadas. Hoje, qualquer marca vai ter aí um prazo de validade. É evidente que, conforme a gente usa, também a maneira com que a gente usa o aparelho influencia na durabilidade dos equipamentos. Mas no caso de marcas famosas, mesmo que não seja a mesma qualidade, eu tenho certeza que a durabilidade ainda é superior a outras marcas Xing Ling que a gente vê por aí. E pelos valores que a gente está vendo, é possível notar também que a qualidade do produto é diferente. Eu vou mostrar para vocês agora um outro modelo. Eu não vou falar sobre ele, só vou passar o vídeo para vocês verem como existem opções para serem compradas lá fora que não chegam aqui no Brasil. Também um belo de um aparelho que a gente só consegue ver à distância, porque essas tecnologias não estão entrando no Brasil. Tem que buscar lá na Europa, nos Estados Unidos, alguns modelos eu vejo também ali na Austrália, e aqui no Brasil não chega a nada, mas a culpa não é das marcas, hein? É do mercado. Elas vão investir em mercados onde terão retorno financeiro. Então, se o nosso país não dá condições para que esses equipamentos entrem aqui, fica difícil da gente ter, a não ser pagando muito caro e importando para poder desfrutar de uma qualidade diferenciada. Preço médio das marcas aqui apresentadas, mais fácil para visualizar. Marca, modelo, onde comprar e o preço. A gente vê aí que o Philips tem um valor mais alto e pode ser comprado na Amazon americana e é um aparelho diferenciado, né? Olha aquelas caixas de som, a qualidade do aparelho, se vê que ele realmente é um produto que vai garantir uma boa qualidade de som e de usabilidade também. Já o Sendin, o WFR32, pode ser comprado na Amazon brasileira, R$ 1.806 em 10 vezes, sem juros. O Panasonic na Amazon do Reino Unido, por o valor já com os impostos, sai em torno de R$ 1.600. O Kenwood, esse não manda para o Brasil, você precisa achar um redirecionador.
ou alguém que envie para você por R$ 1.500. E o Lemega, o IR4S, na Amazon também do Reino Unido, e sai aí com os impostos aí mais ou menos por volta de 1.010, 1.050, vai depender da variação do dólar. Agora, uma coisa é certa, mesmo que estes aparelhos estivessem no Brasil, você não pagaria R$ 500 por ele. Talvez um Lemega ou um outro aparelho mais simples. Esses equipamentos são equipamentos de valor agregado mais alto e mesmo estando dentro do Brasil, claro que não vai ser esse preço tão alto, a gente teria que pagar sim um valor diferenciado. É isso que separa um produto de qualidade também de um produto mais inferior. Você não vai pagar R$ 1.000 num iPhone, não é verdade? Então tem que saber separar os equipamentos e os custos todos envolvidos na produção de cada um deles. Todos esses aparelhos possuem limitações. O Sendin eu acho que é o único que tem todos os aplicativos integrados no aparelho. Isso não quer dizer que vai funcionar para sempre. Vamos levar em consideração as Smart TVs. A gente compra uma Smart TV, coloca na sala, daqui a pouco passa 1 ano, 2 anos, tem atualizações, daqui a pouco os apps param de ter atualizações. Isso pode acontecer também com rádios que tenham esses aplicativos integrados. Dos modelos que eu testei aqui, por exemplo, o Ocean Digital ou até mesmo os rádios da Shoyan, eles são rádios diferentes. A Shoyan tem feito atualizações no rádio portátil, mas é um outro tipo de aparelho. Estamos aqui colocando aparelhos que estão tendo os aplicativos já dentro do aparelho. Isso é bom porque facilita, mas a gente não pode garantir que eles vão funcionar para sempre. Outra limitação é estes aparelhos que estão voltados para determinados países, como o Kenwood, por exemplo, ele vai dar acesso a podcasts em português, talvez seja bem limitado. Hoje, a maioria destes aparelhos já vem com a função de você adicionar manualmente uma emissora caso ela não esteja no banco de dados. Eu, Fábio, não compraria um rádio que não tivesse FM. Muitos desses modelos têm o DAB, que é para a Europa, para o rádio digital da Europa, mas tem o FM. Então, um rádio com internet e FM eu já compro. Se for um rádio só de internet, opa, tem que se pensar com calma, porque se parar de funcionar o sistema, não tem outra opção. Você vai ter ali uma caixinha Bluetooth. Eu não vou pagar por um aparelho que só tem rádio pela internet. Eu acho que é muito perigoso ainda nos dias de hoje. Talvez no futuro, porque existem muitas questões de limitações técnicas que muitas vezes pode deixar o aparelho obsoleto. Vou contar para vocês uma desconfiança que eu tenho. Tem uma marca famosa que eu desconfio que está produzindo, desenvolvendo um rádio de internet. Que marca é essa? Não vou falar porque é desconfiança, é um sexto sentido que eu tenho aqui. Nós estamos precisando de rádios de internet que possam entrar no Brasil com um custo acessível. Custo acessível para mim é até R$ 500 já com os impostos. Eu acho que é o caminho para a gente popularizar os rádios de internet no Brasil. Tem muita gente querendo comprar rádio de internet, eu recebo muita mensagem e a maior reclamação é por que são tão caros? Eu acho também que dá para diminuir esse valor aí e conseguir comercializar rádios de internet aqui no Brasil. Então agora é a sua vez, coloca aqui embaixo nos comentários e depois dá uma olhadinha nesse outro vídeo aqui que talvez interesse para você.